Shalom, seja muito bem-vindo aqui no canal. Deus muito abençoe a sua vida e nós queremos hoje meditar sobre gratidão. 2020 está afindando e nós queremos meditar sobre essa profundidade dessa palavra chamada gratidão. Afinal de contas, você é uma pessoa grata? Você é grato a Deus? Você é grato às pessoas? Porque a essência do ser humano é sempre de ser ingrato, de se esquecer dos feitos, do que o outro faz, de que Deus faz. E eu quero meditar com você nesse dia algo muito profundo. Algo simples, mas profundo. Porque nós precisamos aprender a sermos pessoas gratas. E a gratidão gera tantos milagres. A gratidão abre portas sobre as nossas vidas. E o contrário também é verdadeiro. Vem comigo aqui no Salmo 116, eu quero ler os versos 12 e 13, então vamos compartilhar. Diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista aqui estava vivendo dias aflitivos, dias de muita aflição, de processos difíceis, porque há 4 pontos que eu quero expor aqui, elencar nesse momento devocional. É que o salmista estava vivendo processos dolorosos, processos de angústia, de morte, de perigo de morte nas suas emoções, de moral, de tentações. Eram momentos dolorosos. E neste salmo expressa o salmista dizendo que ele busca a face de Deus, ele clama por socorro, ele expõe a sua vida a Deus, ele vai ao encontro do Senhor. E a palavra do Senhor declara, ele mesmo dizendo aqui nos Salmos, que Deus ouve a sua oração. Ele começa dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Acredite que Deus ouve você. Acredite que Deus observa a sua vida. E eu quero então elencar esses 4 pontos. O salmista então primeiro ele diz, reconhecendo, ele expressa a sua alegria e gratidão em resposta às suas orações. Ele reconhece que Deus ouve, que apesar das grandes intempéries, das grandes lutas que ele estava vivendo, existe um Deus que ouve e que no momento oportuno, no tempo dele, age. E seu agir realmente nos afeta poderosamente para a glória dele mesmo. Então o salmista, ele fala sobre a gratidão em resposta às suas orações. Segundo, o salmista também estava extasiado de gratidão pelos grandes livramentos que Deus concedera a ele. Livramentos de morte, porque ele declara aqui nos versos 3 e 4 ele diz: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O salmista estava se sentindo grato, que apesar das dores que ele estava enfrentando, dos perigos de morte, ele buscou ao Senhor e a mão do Senhor veio sobre ele, preservando a sua vida, porque Deus é Deus de livramento, Deus é Deus de resposta às nossas orações. O salmista também declara, queridos, muito comovido pelo renovo de Deus em suas emoções. No momento de perigo, de morte, de abatimento, de ausência de paz, ele experimenta da paz que excede todo entendimento e que guarda as nossas mentes e os nossos corações. E aquela angústia foi trocada por refrigério. E isso Deus quer fazer também comigo e com você. Independente de quais sejam as intempéries, o Senhor quer acalmar a tempestade. Ele tem poder sim de acalmar a tempestade que nós enfrentamos, porque Ele é poderoso. 4º ponto em que o salmista também reconhece em gratidão, que apesar dos seus grandes enfrentamentos, ele vê o cuidado de Deus para com a sua vida, lhe conferindo forças, capacitação, resiliência em meio às tentações, porque ele também enfrenta questões morais, assédio, situações difíceis, mas buscando ao Senhor, ele recebeu de Deus capacidade, força, resiliência para vencer, para superar e para conquistar. Uma das coisas que nós precisamos gerar em nosso coração é a gratidão. Talvez pensemos, Deus não está agindo em meu favor, Deus não está
ouvindo a minha oração. Às vezes só parece, queridos, mas Deus ouve, Deus escuta, Deus vê. Olha o que o salmista diz aqui nos versos 7 e 8. Volta minha alma ao seu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Existe um Deus que pode realmente nos conferir forças e capacidade para suportarmos provações, tentações, as angústias, as depressões em que muitos têm vivido, angústias demasiadas, síndromes. Existe um Deus que acalma a tempestade no nosso interior. O que Deus deseja é que eu e você possamos ir ao seu encontro e receber dele toda a força que nós precisamos. Então, reconhecendo o salmista, o cuidado de Deus, a provisão de Deus em seu favor, ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É uma pergunta que ele declara a si mesmo. O que eu darei ao Senhor? E ele mesmo responde: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que Deus deseja, queridos, é que nós nos aproximemos dele. O salmista se aproximou de Deus em meio às grandes batalhas e ele pôde se apropriar de todo o renovo, de todo o cuidado, de toda a força e vitória que existe em Deus. Ele é a fonte. Precisamos pavimentar este caminho de busca pela presença de Deus, porque receberemos dele tudo o que nós precisamos, porque Deus é Deus que ouve, ele é Deus que faz. O que você tem feito da sua vida? A palavra do Senhor nos declara a gratidão do salmista, transbordando, reconhecendo nos versos 12 e 13. Ele ainda diz aqui no 14: eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Se você fizer voto ao Senhor, não faça voto de tolo, faça votos e cumpra-os em nome de Jesus. Que darei ao Senhor? O que você pode dar ao Senhor? 2020 está encerrando. Foi um ano muito difícil. Uau! Para todos nós, mundialmente falando, mas podemos também declarar que Deus cuidou de nós, apesar de tudo que nós enfrentamos, em termos de pandemia, situações particulares. Existe um Deus que ouve o nosso clamor e que está atento. Eu quero lhe convidar a, nesse dia, não só lembrar das dores e processos difíceis que você enfrentou ou que você está enfrentando. Eu quero trazer à sua memória algo maravilhoso. Existe um Deus que faz coisas extraordinárias, que mesmo diante do que você está atravessando ou atravessou, Ele cuidou e está cuidando de você. Confie no Senhor, se apoie nele, gere gratidão, porque a ingratidão, ela rouba o milagre, a ingratidão nos deixa afastado de Deus, porque a ingratidão é uma ferida terrível de distanciamento do Senhor. A gratidão, no entanto, ela promove essa proximidade, esse milagre que reside na fonte que é o Senhor. Beberei o cálice da salvação. Os judeus celebravam, mas nesse dia eu quero lembrar você que existe um cálice que nós precisamos beber, que foi dado de graça a nós. O cálice da salvação por meio de Jesus Cristo. E ele disse: fazer isso em memória de mim, quando ele distribuía ali a ceia entre os seus discípulos, para que nos lembremos dele. Porque ele é o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a ponte, ele é aquele que nos reconcilia com Deus, porque o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação do ser humano com o Senhor. Lembrando que nós precisamos ser gratos, porque estávamos fadados ao inferno e a uma vida terrivelmente fracassada, mas Jesus veio para ser essa ponte, ser esse que reconcilia o homem com o Senhor. Gere gratidão. Não importa o que você está vivendo, gere gratidão em louvor ao Senhor. E eu quero declarar que sobre a sua vida e sua casa, coisas lindas e poderosas de Deus acontecerão. Sabe por quê? Não são palavras positivas, são palavras de Deus, porque Deus é Deus de promessas e nenhuma promessa de Deus cai por terra, porque Ele é fiel para cumprir cada palavra. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Gere gratidão.
Deus é bom, Ele cuida dos seus, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Deus te abençoe não somente hoje, mas em toda a sua existência. Shalom.